Olá, eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu, e você ouviu Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. No Copiô de hoje a gente vai falar sobre o povo Pataxó. Desde o dia 20 de agosto, 24 famílias do povo Pataxó sofriam a angústia de ser retirados à força de seu território, em meio à pandemia. Há gerações os Pataxós vivem na aldeia Novos Guerreiros, em Ponta Grande, entre os municípios de Santa Cruz, Cabralha e Porto Seguro, no sul da Bahia. A área faz parte da terra indígena Coroa Vermelha, que está em processo de revisão de demarcação e é disputada na justiça por donos de um clube de aviação. No dia 20, o juiz federal Pablo Henrique Carneiro Baldivieso determinou o despejo das famílias da aldeia Novos Guerreiros, mas indígenas Pataxó organizaram uma forte mobilização na internet e a hashtag Luta Pataxó entrou nos assuntos mais comentados do Twitter na noite da terça-feira. Pois é, mas a hashtag Luta Pataxó foi substituída nesta quinta-feira pela hashtag Vitória Pataxó. Isso porque o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, suspendeu a ação de reintegração de posse. A decisão segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o STF, que suspendeu todas as reintegrações de posse contra indígenas durante a pandemia do Covid-19. O Copiô foi ouvir a indígena que iniciou essa mobilização na internet. Fala, Tiara Pataxó. O fato de estar dentro de um território e de repente receber uma liminar, uma reintegração de posse, mexeu muito comigo. E aí eu fui muito motivada pelo espírito, né? Pelo espírito de vitória mesmo, eu acho. Pelo espírito dos nossos antepassados, pelo espírito de luta, né? Pela conquista do território. E aí, de imediato, eu já comecei a mobilizar. Assim que eu soube da decisão, conversei com o meu cacique, é o cacique Ararauê, e ele sempre se dispôs muito a favor, né, de toda a ideia que pudesse, na verdade, trazer benefício para a comunidade. Eu falei assim, cacique, é vídeo, a gente não tem como ir para Brasília, a gente não tem como ir para protestar na FUNAI, a gente não tem como fazer nada dessas mobilizações presenciais onde possa ter aglomerações de pessoas. A única ferramenta que a gente tem na mão é isso aqui, ó, é o celular. Então vamos fazer vídeos. A partir da autorização do cacique, a Tiara passou a fazer vídeos da comunidade, mostrando que a área onde a empresa de aviação quer se instalar é ocupada por crianças, jovens e velhos Pataxó. Passou a registrar a rotina das crianças brincando, das mulheres cantando, dos homens trabalhando. Todos os dias, desde o dia 20 de agosto, ela reunia as mulheres com ornamentos e instrumentos musicais Pataxó para mobilizar mais pessoas na internet. Um dos vídeos mais compartilhados é o do filho dela, o pequeno Rinatan, de 7 anos. Meu nome é Rinatan Pataxó, eu queria se dizer muitão para parar de matar o meu povo. Viva o povo indígena! Viva o Rio Atantã, Pataxó. Somente na terça-feira, 24 horas antes de vencer o prazo final para a reintegração de posse, 13.300 posts foram feitos em apoio aos Pataxós. A Tiara entrou no Twitter esse ano e agora já tem 8.000 seguidores. São 8.000 pessoas que acompanham a Tiara para conhecer a luta e a cultura Pataxó. E graças a toda essa articulação que aconteceu nas redes sociais, né, a gente conseguiu ter essa vitória. E eu queria agradecer muito a todos vocês por todo o engajamento, por toda a força, por toda a energia positiva a qual mandaram para a gente aqui, né? E Copiô Parente. Além da Tiara Pataxó, outra jovem comunicadora indígena, Alice Pataxó, balançou as redes com uma estratégia diante das redes no qual tem tido um grande alcance. E também agradece ao apoio das pessoas diante de um momento tão delicado para o povo Pataxó.
Inclusive foi um momento único, né? Eu estava no meio de uma entrevista, um podcast justamente falando sobre esse assunto. Não só sobre a situação Pataxó, né, no meio dessa pandemia, mas de todos os povos indígenas que estão sendo colocados em um estado de vulnerabilidade durante a pandemia. E aí chega essa notícia, né? Eu fiquei muito emocionada, tanto que a gente precisou parar, porque eu chorei muito. E fui imediatamente avisar as pessoas nas redes sociais também que nós tínhamos ganhado. E eu comentei isso até com outros jovens aqui, né, os comunicadores, que a gente já tinha feito uma rede já, né, uma ligação entre todo mundo junto, que eu fiquei muito feliz não só em ver que as pessoas realmente apoiaram a nossa luta por justiça, né, mas também que elas ficaram muito felizes com a nossa conquista, né, com a nossa vitória. Isso foi muito importante. Então outras pessoas também usaram, né, a hashtag Vitória Pataxó para falar sobre isso, né, dizer que a gente realmente tinha conseguido, que valeu a pena, que nós realmente resistimos no nosso território. Então foi um momento muito especial para todos nós, né? O momento de festejar também, né? Tivemos uma situação muito, muito boa, muito favorável, assim, e que deixou todo mundo muito, muito emotivo, né, inclusive. A Vitória Pataxó foi resultado de muitas lutas na internet e na justiça. Na noite de quarta-feira, o cacique Ararauê teve uma audiência virtual com o gabinete do ministro Gilmar Mendes do STF. A situação é essa, né? Esse território, que ele já vem aí há anos, né? Já habitado pelo nosso povo, é um território tradicional que nós consideramos tradicional dos nossos antepassados, que desde a de 60 nosso povo já colhe o material, semente, passava para ir pescar o nosso mucuçu na praia, apanhar nossa semente para fazer nossos massacá. Então, hoje, né, existe esse cidadão aí dizendo que é proprietário, mas ele não tem o documento da terra. A gente sabe disso, que a terra é da União, né, e o que diz a Constituição, que essa terra tradicional é para usos e fruto. Né? Então, é o que a gente vem fazendo. E ele aparece aí com um documento de posse. A gente sabe, a gente respeita o direito de todos, como a gente quer o direito da gente também respeitado. Então, nós não estamos invadindo, como eles falam, que a gente está invadindo. Hoje a situação chegou nesse ponto que chegou, que todos vocês têm o conhecimento, né, de que aí a Constituição deu 5 anos para que regularizasse todas as terras indígenas, e nada disso foi feito. Isso a gente sofre com isso, né? A gente sofre bastante. Hoje nós estamos pagando aí mais outro genocídio do nosso povo, do meu povo. Em 51, aconteceu na aldeia Mãe Barra Velha, né, e a demais aldeia por aí. E nesse tempo de pandemia agora, o que nós tememos é essa doença. Mas a gente está resistindo por quê? São 520 anos de pandemia. Não é essa agora que vai nos afrontar. Está afrontando, mas a gente está resistindo. E deu certo. Na manhã dessa quinta-feira, o STF se pronunciou. Mas quem vai contar essa história pra gente é a Samara Pataxó, advogada do caso. Olá, vocês que acompanham o Copiou Parente. Muito prazer estar aqui falando com todos e todas. Aqui quem fala é Samara Pataxó, advogada, assessora jurídica da PIB, da POIME e do Mupoíba, e também sou advogada que estou acompanhando o caso do povo Pataxó, da aldeia Novos Guerreiros, até imediatamente quando saiu essa liminar, no dia 20, as lideranças indígenas me procuraram, já procuraram ajuda de parceiros, porque sabiam que provavelmente não poderia contar com a defesa, né, e a assistência da FUNAI para isso. Então, para assegurar o mínimo de dignidade, de defesa jurídica nesse processo, eles
me procuraram e, juntamente com outros parceiros, nós imediatamente já interpomos recurso contra essa decisão liminar, tentando suspender ela para que não viesse a ocorrer. E foi isso, e aí interpomos o recurso no TRF1, que é o tribunal responsável pela região da Bahia, e conseguimos ontem a decisão favorável à comunidade. No desembargadora entendeu que o juiz de primeiro grau descumpriu uma determinação da Suprema Corte, fora outros detalhes também. Ele desconsiderou as provas acostadas nos autos, né, levadas pela AGU ali, provando que era uma terra, sim, é uma terra indígena. E agora, hoje, mais cedo, também saiu uma decisão do Supremo, porque além do recurso que nós, advogados da comunidade, interpomos no TRF, a Defensoria Pública da União também peticionou reclamação constitucional no próprio STF, que está sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. Agora pela manhã também o ministro Gilmar Mendes já deferiu essa liminar favorável à comunidade, suspendendo de imediato essa decisão do juiz de primeiro grau. Então é uma dupla vitória para nós Pataxó, mas também para todos os povos indígenas do Brasil, porque se essa decisão liminar não fosse suspensa, colocaria em risco as outras comunidades indígenas Brasil afora, porque qualquer juiz se acharia no direito de violar a decisão do Supremo. Vencemos essa batalha, mas a guerra ela continua, porque o processo continua, então a gente vai recorrer, a gente vai contestar, na verdade, esse processo no primeiro grau, e tem também a abertura de prazo para a parte contrária poder apresentar contrarrazões aos recursos que estão aí nos tribunais superiores, no STF e no TRF também. Então é isso, muito obrigada, Copiô Parente. Copiado, Samara. Parabéns aos comunicadores e advogados Pataxó por essa importante vitória. E antes de ir embora, a gente tem outra boa notícia. O cacique Raoni Metuktiri venceu a Covid-19 e recebeu o alta nesta sexta-feira. Ele estava internado em Sinop, no Mato Grosso. O líder Caiapó havia sido internado com sintomas de pneumonia. Exames realizados confirmaram que ele havia sido contaminado pelo novo coronavírus. O cacique deve chegar em casa ainda hoje. Com a doença se espalhando e o aumento da presença de invasores, os indígenas estão se organizando para enfrentar o problema. E nessa semana, a Associação Meterrelhá do povo indígena Suruí e a Canindé lançaram uma história chamada Pela Vida Inteira. Essa história foi construída de maneira colaborativa e a animação é narrada pelo escritor e professor Daniel Munduruku e leva uma mensagem de força, alerta e prevenção para as aldeias. Nessa história, um pai indígena narra para sua filha, em um futuro próximo, como a pandemia da Covid-19 devastou os povos originários e como eles lutaram para combatê-la, resistir e sobreviver. Ouçam só. Já com o Mapinguari, a gente conseguiu trancar as nossas aldeias e não deixar ninguém entrar, pois esse era o único jeito de impedir que o vírus chegasse até nós. E muitos de nossos parentes fizeram vigília pela floresta para impedir que os homens trouxessem o vírus. A maldade deles nunca teve limite. E com o nosso chefe maior ao nosso lado, nós trouxemos ainda mais consciência para o nosso povo, para ninguém sair da aldeia. Mas se caso precisasse sair, para ir sempre de máscara. Muitos de nós queriam ir para a cidade, filha, mas quando eles iam, eles se infectavam. E quando voltavam para a aldeia, infectavam todo mundo. Muitos dos nossos acabaram morrendo por conta disso. E imagina a tristeza que foi, minha filha. Aqueles que morriam por causa do coronavírus não podiam passar pelo ritual para enterrar os nossos mortos. A gente precisou se unir e lutar muito. E foram esses cuidados de lavar as mãos, de fechar a aldeia e de todos nós ficarmos aqui dentro
ou de usar máscara se precisasse mesmo sair, foi o que fez a gente vencer essa guerra. Mas infelizmente, filha, muitos dos nossos parentes se foram. A gente vai ter que se manter unido. Sempre se lembre disso, viu? E também, nunca se esqueça, minha menina, que eu vou te acompanhar pela vida inteira. Hoje é sábado, 5 de setembro, dia da Amazônia, tão ameaçada, e também dia da mulher indígena. Copiou agradece a presença dessas mulheres incríveis Pataxó que participaram com a gente desse episódio e estão fazendo aí revoluções na internet e nos tribunais. Um salve para Alice Pataxó, para Samara Pataxó e a Tiara Pataxó. A gente segue juntas. Eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu, e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou tem produção de Gilmar Terena, a edição de texto é de Oswaldo Braga e a edição de áudio foi feita por esses que você ouve. As artes para as redes sociais são do Gilmar Terena e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou Parente.